Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um ND Podcast. E esse, eu tô nervoso. Né? Tô nervoso porque já já você vai saber quem é. Antes de mais nada, roda a vinheta. E hoje estamos recebendo aqui a voz mais conhecida desse litoral e, por que não, desse Brasil. Christian Cauê, radialista da rádio mais famosa de todo o litoral, a Rádio Fly. Muito obrigado por aceitar esse convite. Eu agora tô até gaguejando aqui, né? Porque quem sou eu? Apenas um pedagogo perto de alguém que vocês já vão conhecer melhor. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Se apresente para quem tá em casa, quem é o Christian, né? Se as pessoas não conhecem a imagem, vão conhecer agora pela voz, vão lembrar. Pastor, para mim é um prazer estar aqui junto com você nesse programa tão especial, nesse momento que para todo comunicador é muito bom, né? O senhor acabou de falar que é um pedagogo e eu também sou fã de quem é pedagogo porque trabalha com a comunicação. Acho que a principal arma do pedagogo é o falar, é o ensinar, é o lecionar, e se ele não utilizar muito bem a voz, acaba o dia ele tá rouco, né? Tá acabado, né? Enfim, mas para mim é um grande prazer participar junto com vocês aqui. Meu nome é Christian Cauê, tenho 45 anos, sou pai, marido, pastor, jornalista, radialista e mais um pouquinho de ista que tiver aí, pode enquadrar que que tá aí. e tá aí, estamos por aí. Chamo de Christian, chamo de Cauê. À vontade, o que o senhor preferir. Christian, pastor Christian, conta pra nós como que a questão da comunicação era um sonho desde criança, chegou na sua vida, como que isso apareceu, né? Porque hoje a gente percebe pelos programas que o senhor faz a maestria que o senhor consegue fazer isso. E como isso surgiu, né? Há quanto tempo atrás isso surgiu? Na verdade, a comunicação entrou na minha vida na adolescência, né? Eu tenho praticamente aí 25 anos 26 anos de atuação no rádio, na TV, em algumas outras atividades. E surgiu na adolescência, na escola, no bairro onde eu morava, na cidade de Peruíbe, apareceu uma rádio pirata, vamos usar esse termo, uma comunitária, pronto, para ser mais polido. Um amigo montou uma rádio comunitária e essa rádio me despertou a atenção. E na época eu gostava de um rock and roll, embora não pareça, mas eu gostava de rock. E aí eu conversei com esse amigo e falei, pô, se a gente fazer um programa de rock? Ele falou, vamos fazer, faz uma horinha de rock. Você já fez rádio? Eu falei, não. Mas vamos aí. E aí foi. Comecei, o nome do programa era Summer Rock. Ia ao ar todo domingo, a partir da 1h da tarde. E tocava ali Iron Maiden, Metallica, tudo, a parte de heavy metal, né? Tocava nesse programa. E aí começou essa saga do rádio. Alguns anos depois, eu parei de fazer o programa de rock. Assumi um programa na grade normal da rádio, de 4 horas, no período da manhã. E aí, fora isso, aí fazia as festas. A gente fazia baile na escola, quermesse, onde tinha um microfone, tava lá para poder falar e fazer qualquer tipo de apresentação. Então o rádio entrou na minha vida dessa forma. E por incrível que pareça, o trajeto da minha vida, traçado por minha família, era para eu ser militar. Olha. Tanto que aos 14 anos eu fiz a prova para o IME, Instituto Militar de Engenharia, passei na prova. E quando me chamaram para fazer o teste físico e todas as outras etapas, né? A prova a primeira foi a prova escrita. E na época muito difícil. Eu fui para a CPOR fazer lá em Santana essa prova. É diferente das provas de hoje em dia. Hoje em dia as provas elas são todas alternativas, Isso. né? Na época não. Na época era um dia para cada matéria. Vinha um livrinho, né? Tinha um livrinho, por exemplo, o primeiro dia era português, o segundo dia era matemática. E não tinha xizinho. Você tinha que armar a conta, você tinha que explicar a resposta. Era muito difícil. E aí, quando me chamaram para fazer a segunda fase, eu falei pra mãe, já tava numa outra vibe, e a mãe, falei, ai mãe, não é o que eu quero, não acho legal, né? E aí, na cabeça, muitas vezes, do adolescente, ele tem medo do regime militar, né? Da disciplina, da regra. Eu admiro, meu filho, ele é cabo da reserva, é o meu filho mais velho. Mas eu admiro muito o serviço militar. Mas na época, garoto, você acaba, né, que deixando meio que a desejar. Mas graças a Deus, acho que deu certo. Né? Com certeza deu certo. E uma das coisas que a gente tem percebido, e aí eu quero trazer eu sei que a gente fez um roteiro, mas fica à vontade. Com essa experiência vai saber conduzir. Eu vejo que hoje em dia a questão dos coaches, né, nada contra, pelo amor de Deus, né, tá dominando muito as redes sociais, principalmente, os cursos, e
dominou a comunicação, você consegue vender ali o seu produto, né? E eu percebo que há uma diferença entre uma fala que você tem de um treinador, de um mentor, de um coach, de um radialista. Você consegue também perceber isso? Porque assim, o coach, ele consegue no visual ali vender. O radialista ele tem que passar a emoção na voz que ninguém tá vendo, né? Só tá ouvindo. Então você consegue identificar também isso? Então, a diferença do coach para um radialista, para um comunicador, o comunicador ele não precisa criar reserva. Por exemplo, o coach ele cria reserva de momentos e palavras. Perfeito. Então ele sabe como ele vai te atingir naquele momento. Tanto tem até um stand-up daquele Murilo Couto, Sim. que ele faz o Murilo Coach, Sim. né? Então você vê como acaba se tornando caricato, né? Acaba sendo além do natural. O radialista, o rádio ele é um veículo de comunicação muito ágil. Então, eu vou usar o exemplo dos dias atuais. Você assiste um jogo da Copa e você fica sabendo do gol com 30 segundos, 25 segundos, 10 segundos de diferença. Sim. O rádio é 0. Saiu o gol, o rádio anuncia na hora. Então o rádio ainda tem essa velocidade. Outra coisa que o rádio tem, que outros veículos ainda não conseguiram, por exemplo, a internet. Né? Hoje o rádio trabalha em parceria com a internet, não é? Com as redes sociais e com os streamings e tudo que a internet oferece. Mas o rádio ainda tem a credibilidade que a internet não conseguiu alcançar. Então a internet ela gera conteúdo, a internet ela gera lead, a internet ela gera visualizações, ela gera clique, mas ela não gera a credibilidade. Sim. O rádio, se ele fala, em tal lugar é bom, tal coisa é boa, as pessoas acreditam. E o porquê isso? Porque o rádio gera relacionamento. Por isso que o locutor consegue chegar de uma forma muito mais ampla dentro da casa das pessoas, no carro, no trabalho, porque ele está ali no dia a dia. Então as pessoas conhecem o dia que o locutor está bem e o dia que o locutor não está tão bem. Porque por mais que nós tentamos mudar um pouco e tentar manter a alegria no ar, sempre tem um fundo, sempre tem uma diferença de um horário para o outro quando alguma coisa não está bem. E o ouvinte ele percebe isso. Por exemplo, falando da Rádio Fly, você já viu algum streaming de música ter um fã-clube? O rádio tem. Por exemplo, um streaming de música receber presentes dos ouvintes, o rádio recebe. Posso falar para você, pastor? Durante a semana na Rádio Fly, se não for todo dia, pelo menos 3 vezes na semana, eu ganho alguma coisa de ouvinte. Alguém passa lá... E posso falar? E o carinho é tão intenso que eu tô falando não é de bombom da Cacau Show. Sim. Eu tô falando de uma mexerica. Tô falando de um pão doce, de um sonho. E que a pessoa pensou com tanto carinho, tipo assim, vou levar para... exatamente, de um bolinho de padaria. Sabe? Então é esse o relacionamento que o rádio ainda tem com os ouvintes que, de repente, a rede social não conseguiu criar. Porque a rede social mostra o visual, traz essa questão. Então as pessoas pouco às vezes se identificam. O rádio não. Esses dias eu recebi uma ouvinte lá na rádio e ela escuta o Madrugada Gospel. E ela ganhou um prêmio com a gente, ela foi retirar. Quando ela chegou, eu falei, eu sou o pastor Cauê. Nossa, você é tão diferente do que eu imaginava. Então, isso é a diferença do rádio. O rádio ainda traz essa curiosidade, sabe? Você vira amigo, tem ouvintes da rádio, quando encontram a gente em eventos... Parece que... Não, e é como se eles já fossem nossos amigos, eles querem conversar, eles querem estar juntos, eles querem tirar foto, eles querem fazer parte daquele ambiente, porque na cabeça deles... todo dia com ele... Nós somos amigos íntimos. E que nem quando você fala sobre isso, e é muito importante, eu como pedagogo, neurocientista, eu fico pensando a importância que é isso para a criança. Sim. Porque a rádio traz essa questão da imaginação, do criar, e isso na fase inicial da criança é maravilhoso. E aí eu fiquei pensando, né, como que e não sei se você vai conseguir dar dica, né? Sim. A arte de passar emoção pela fala. Porque assim... Alguém tá me olhando? Esse vídeo aqui, alguns vão estar assistindo e outros ouvindo pelas outras plataformas. Pelas outras plataformas. Eu tô triste, tô com raiva. Minha expressão vai estar... Muda. Como aprender a passar isso pela voz? Eu acho que a voz de um comunicador, não vou dizer nenhum locutor, o comunicador ele tem essa habilidade, né, de conseguir emocionar. Então a interpretação de tudo que você faz, eu acho que é a chave de tudo. Tanto que você tem hoje emissoras de rádio, né, falando nesse campo, nós temos diversos formatos. Nós temos a rádio jovem, nós temos a rádio popular, temos a rádio adulto, temos a rádio jornalística, e você percebe que cada um desses formatos, o comunicador ele tem uma entonação de voz diferente.
porque ele comunica para aquele público. Então, quando ele usa essa técnica vocal para aquele público, ele consegue atingir aquelas pessoas. Tanto que se um locutor de uma rádio popular for fazer uma notícia jornalística, se ele não usar a técnica daquela área, vai destoar. Entendi. Né? Porque o locutor de rádio, ele usa a inflexão de sorriso, né? A impostação de voz, né? Ninguém chega e pede 5 pãezinhos e um copo de café com leite, né? Não, mas no rádio você consegue trazer essa emoção através da tessitura vocal, né, da impostação que você usa naquele momento, para cada momento. Então, o que o ouvinte ganha? Quando ele ouve um bom dia, tudo bem? Como é que tá o seu dia, a sua casa? Vou com você hoje até tal horário aqui na Rádio Fly. Você traz essa interação emocional para o ouvinte. E ele capta isso, porque o rádio não é algo que você precisa parar, sabe? O rádio você está fazendo qualquer atividade, dirigindo, o visual tem que parar. O rádio não. E aquilo tá entrando e aquilo acaba fazendo parte. Eu lembro que a minha avó, que já faleceu, ela teve uma época, ela sempre ouviu muito rádio. Então eu lembro da época do Zé Bétio. O Zé Bétio, joga água nele, ó o trem. Então eu era menino, eu era criança, e eu estudava de manhã. Então 5h30 da manhã, tinha que levantar para tomar banho para ir para a escola, eu já estava ouvindo o Zé Bétio. Né? Então eu cresci nesse ramo, nesse caminho, né, de ouvinte de rádio. E mesmo depois que eu me tornei radialista e trabalhava em rádio, eu lembro que teve uma época que a TV em casa queimou. Eu trabalhava fora e queimou a TV. Queimou a TV, vai fazer o quê? Vamos ouvir rádio. E eu lembro que ela ouvia uma rádio aqui de Santos, Atlântica, AM. Não era nem o FM. E ela todos os dias ligava para a rádio para participar. A dona Nina de Peruíbe, assim. Para você entender como é o rádio na vida das pessoas. Um dia apareceu uma outra Nina. E essa mulher ficou brava. Não, a Nina sou eu. Que o meu nome é Isanina. O nome dessa outra mulher não é Isanina. Então Nina sou eu. Aí ela ligava no rádio e falava, eu sou a Nina original. Desse jeito. Então cria esse vínculo, cria essa expectativa. Pertencimento, exatamente. Né? Tipo, não, a Nina vem outra Nina, mas e até os ciúmes, né? Por exemplo, na rádio aqui na Fly, tem crianças que ouvem o programa da madrugada. Eu soube. Então, por exemplo, a Deborah. A Deborah, ela só dorme depois que termina o programa 1h da manhã. Isso, a gente sabe que isso para criança não é saudável. Mas a mãe e os pais participam juntos, ok. São autoridades ali. Sim, a gente brinca, fala, ela é nossa mascote oficial. Então, todo programa ela manda mensagem. Inclusive, quando ela foi na rádio, ela falou coisas, né? E não sei, jargões do próprio. Acho que é o bispo, né? Que faz na madrugada. Na madrugada, e o bispo Fernando. Falando, eu falei, de onde que é isso? Do programa da madrugada. Então, assim, já tá nela. Exato. Né? Então, essa é a influência. Hoje nós vemos a geração mais nova sendo influenciada aí pelas redes sociais, mas o rádio já influencia há muitos anos. E, que nem, falando sobre a questão de influenciar, você pegou esse período do auge, né, do rádio, da sua infância e tal, e teve um período que parecia que a rádio ia acabar, né? Chegou a internet, né? Chegou estamos utilizando agora o YouTube, vai morrer a rádio. Você sentiu isso? Percebeu essa ondulação assim de audiência? Olha, talvez de audiência não, né? Mas foi perceptível na parte comercial, porque as pessoas passaram a migrar para a rede social, para a internet. Porque, de certa forma, o anúncio publicitário na internet ele é mais barato, né? Ele é mais em conta. Só que aí, como que isso foi desmistificado e o rádio conseguiu se manter firme nesse patamar? Por conta da credibilidade. Porque hoje você é um dentista, por exemplo, e você tem um anúncio ali na rede social. Você tem um clique aqui. A pessoa foi lá e clicou. Clicou, ele vai pedir um cadastro, ele vai pedir um número de telefone, ele vai pedir alguma coisa para poder chegar até você. Já embarreirou. Porque hoje em dia as pessoas têm medo do golpe, elas têm medo daquilo que vai prejudicar, de colocar o nome, o telefone, ou até mesmo o endereço, ou um número de documento. O rádio não. O rádio hoje você fala, em tal lugar tem tal coisa, a pessoa vai. Por exemplo, nós temos um anúncio na rádio, não vou citar qual empresa, que ela oferecia revisão de contratos, né, por exemplo. E aí era um revisional. Só que nós, locutores, não tínhamos acesso ao conteúdo, à empresa. O que os ouvintes faziam? Poxa, eu quero fazer isso aí. Ligava na rádio, mandava mensagem. Cara, fala pra mim, é confiável? Ou seja, a rádio tinha essa autoridade. Exatamente. A rádio tinha autoridade de falar, não, pode fazer que é confiável. Sabe? Então o rádio ainda tem essa
essa persuasão sobre o ouvinte, né? Hoje, talvez, o que eu enxergo como uma das maiores dificuldades é você trazer o jovem, é você trazer o adolescente para o mundo do rádio, né? É como o livro. É tão difícil você trazer o livro para a vida do adolescente, do jovem, para ensiná-los a ler. Eu acho que é cultural, né? Exatamente. Se não ensinar, que nem o livro, Exato. Se não, desde pequeno, acho que não consegue na adolescência forçar isso, né? E hoje, qual que é a estratégia do rádio? A estratégia do rádio é trazer esse jovem, esse adolescente que não teve essa cultura, que o pai e a mãe não apresentaram o rádio, trazê-los da rede social, da internet, trazer de lá para o rádio. Então, hoje a Rádio Fly, por exemplo, nós temos tido um trabalho muito intenso na rede social para tentar. Inclusive, eu postei recente uma mensagem da Kailane Frauches. Né, eu fiz uma pergunta para ela. Nos dias de hoje, você que é jovem, o jovem por si, parece que a palavra e o nome de Jesus não atrai mais eles para a igreja. Qual que é a mensagem que você deixa para esses jovens? Porque hoje o jovem precisa ser alcançado ali pela rede social para ele chegar no rádio. E isso tem dado certo, porque nós temos recebido mensagens pelo WhatsApp da rádio, que tem uma interação sensacional, você tá lá, o senhor sabe, que as pessoas, eu vim pelo Instagram, eu vim do Instagram, eu vi no Instagram e achei a rádio. Não, diversas mensagens, e tem programa que a gente não consegue ler todas, porque são muitas mensagens. Quando você fala sobre essa importância de credibilidade e de emoção, também não vou citar nomes aqui, a gente percebe agora nesse período da Copa, né? Isso. Como a emoção daquele que está se comunicando faz tanta diferença, né? E com certeza você já sabe de que eu estou falando. As pessoas optam e escolhem certos canais por conta da comunicação. Exato. Mas tem o delay, mas por conta da emoção que é transmitida. Então, assim, olha a importância. Então, não é simplesmente eu só ter o microfone e sair falando, né? Eu preciso ter essa autoridade e essa emoção, né? E o legal, falando sobre isso, os dias de hoje, eles acabaram abrindo uma porta para a comunicação que antigamente era muito fechado. Antigamente a comunicação era muito restrita. Então você tinha que ser um profissional, formado, com uma bagagem naquela área específica. Hoje não. Eu sempre entendi que a comunicação, você aprende a se comunicar, isso é fato. Mas não é apenas a voz, não é apenas o diploma, mas é alguém que sabe falar a linguagem das pessoas. De repente o sucesso, né, desse time, na Copa e em tantas outras transmissões, talvez seja isso. O falar a linguagem que o povo quer ouvir. Escolher o público e tá... Pronto. Né? O rádio, ele sempre fez muito isso. A emoção do futebol narrado no rádio é sensacional. Porque o cara chutou uma bola de meio de campo e foi lá na bandeirinha da linha de fundo e o narrador, quase gol! Ele faz aquele... E a pessoa... Parece que está no estádio, né? E a pessoa vibra com aquilo, né? Então o rádio ele ainda é vibrante. O rádio ainda traz os grandes festivais. Na antiguidade, por exemplo, na minha adolescência, o nosso sonho era trabalhar numa emissora de rádio grande. Por quê? Porque a gente assistia. Eu lembro de um evento que nós fomos com o primo e os amigos, na época eu não estava na igreja ainda. Foi um festival, olha que interessante, no estacionamento do Shopping Eldorado, em São Paulo. Sei. Teve um festival da 89, a Rádio Rock, e tava lá o Rapa, Capital Inicial, né? Então, assim, era Você quer falar as lendas, né? do momento, né? E hoje você consegue enxergar que o rádio está começando a trazer isso novamente. Por exemplo, a Fly tem o Fast Fly, né? Foram 4 eventos que vão ser executados aí em 2 meses. E com nomes que, por exemplo, eu não me recordo de ter gratuitamente na Baixada. Então, Thales, Cassiane, Eichla. Quando vinha, era né? Isso. Não reunia. Exatamente. Grupo, né? Quando vinha, era só um evento de prefeitura, que normalmente sempre foi muito caro, e hoje não. Hoje esses eventos são uma parceria público-privado, né, a chamada PPP, que não gera custo para os cofres públicos municipais. Entendi. Então não tem mais aquele problema, a prefeitura está gastando milhões com um evento gospel. Né? Não tem. A prefeitura, no máximo que vai estar gastando ali é numa estrutura, num espaço. Então o rádio ele sempre teve essa máxima de lançar sucessos, né? De editar carreiras, de trazer grandes comunicadores que ficaram aí nos anais, né? E que são exemplos até os dias de hoje, né? Seja no AM como no FM. Né? Eu conversava há pouco com o pastor Marcelo aqui antes de entrar. Por exemplo, a Rádio Fly. A Rádio Fly só chegou onde chegou porque alguém desbravou o caminho com a Cacique. Verdade. Porque se as pessoas tivessem desistido da Cacique
quando saiu essa máxima de que o rádio acabou, Isso. o rádio está acabado, e eu tenho certeza que a Cacique passou problemas financeiros. Com certeza. Se as pessoas que administravam a Cacique tivessem falado assim, não, vamos vender essa rádio, um outro grupo ia comprar. Sim. E talvez a Rádio Fly não tivesse onde está hoje. E essa é uma pergunta que eu quero fazer. O que diferencia, e você atuando dentro da Fly, né, e com essa experiência, esse know-how aí de comunicador, o que diferencia a Fly? Porque, assim, hoje eu vejo que a Fly, ela não é tímida em dizer que é uma rádio comercial gospel. Isso. Porque, às vezes, as pessoas, tipo assim, se eu falar que é gospel, vai cair o público. Se eu falar que é gospel, não vai ter sucesso. Pelo contrário, a gente vê na Fly totalmente diferente. Né? Então, ela fala assim, olha, eu sou uma rádio comercial, sou gospel. E, assim, no domingo passado, tinha gente no Paraná ouvindo pelo aplicativo, né? Então você falou assim, olha o nível que estamos chegando e sem perder os princípios. O que você identifica que é o diferencial dela? Na verdade, a Fly hoje ela já furou a bolha do gospel, né? Nós já, graças a Deus, conseguimos vazar essa bolha. Na verdade, tudo que envolve o gospel traz uma polêmica junto. É isso. Né? Isso é natural. As grandes emissoras cristãs, que vieram também desbravando, tinham um formato. Sempre tiveram um formato como uma rádio da igreja. Entendi. Então você, ouvindo a rádio, você segmentava e você identificava. Então vou usar um exemplo, uma rádio de sucesso, a Rede Gospel de Rádio e TV. Sim. Mas é uma rádio segmentada. Ela fala para o público cristão? Fala. Mas ela fala para 90% de um público da Renascer. E vai fechando, né? A Sara Brasil, por exemplo, que é uma rádio da Sara Nossa Terra, também é uma rádio que fala pro público da Sara Nossa Terra. Eu lembro uma época que, quando começaram a sair as rádios, as web rádios, né, em meados de 2010, 2012, o Bola Rádio, o Bola de Neve lançou o Bola Rádio. Não sabia. Eles tentaram concessão e não conseguiram, mas o Bola Rádio estourou na época. Por quê? Falava segmentado para aquele ouvinte. Entendi. Não é? Eu poderia citar tantas outras emissoras aqui. A Fly não. A Fly, mesmo tendo um vínculo com a Assembleia de Deus Ministério de Santos, e isso não é escondido de ninguém, né? Que a Fly tem um vínculo, porque às vezes as pessoas perguntam, mas quem é que ora pela Fly? Quem é que tem esse padrão espiritual junto com a Fly? Sim. Assembleia de Deus Ministério de Santos, pastor Paulo Correia. Ele é o nosso mentor espiritual, não é? Só que a Fly, ela começou a caminhar por um caminho alternativo. De qual? De não falar só para a Assembleia do Ministério de Santos. Nós começamos a falar para a Assembleia, nós começamos a falar para a Lagoinha, nós começamos a falar para o Bola, nós começamos a falar para a City Church, para Deus é Amor, para a Congregação Cristã do Brasil. Então, acho que esse foi o sucesso da rádio. E quando nós dissemos que ela é uma rádio comercial, nós estamos tentando trazer informação de que, quando a pessoa pensa em rádio gospel, ele pensa que vai ter um pastor o dia inteiro pregando. E às vezes num modelo segmentado que você tem uma referência que às vezes é totalmente... Exatamente. Aí ele já pensa, poxa, vai pedir dinheiro, não é? Porque, infelizmente, as pessoas têm essa cultura, né? Mas se você vai num culto, você percebe que o pastor ele não passa ali as 2 horas do culto pedindo dinheiro, né? Isso não é uma verdade. Mas algumas emissoras acabaram criando essa condição que acabou se generalizando. E a Fly não. Quando a Fly fala assim, nós somos uma rádio comercial, nós estamos dizendo assim, não tem uma igreja que banque financeiramente a nossa emissora. Nós somos uma emissora cristã, interdenominacional e que pagamos as nossas contas com o nosso bloco comercial. E isso deu muito certo, porque o empresário percebeu que o público que mais consome é o público gospel. É o público cristão. E diferente de anos atrás, não que isso não acontecesse, mas não era notório. Sim. Não é? Hoje você vê um cristão, um evangélico, comprando um carro importado. Sim. Comprando um carro híbrido, um carro elétrico, vestindo uma roupa de grife, comendo em um bom restaurante, porque antes as pessoas tinham preconceito de que o evangélico era classe C e D, e que eram pessoas incautas. Tinha até a cultura do próprio evangelho, tipo assim, é pecado, não pode isso, né? Confunde muito isso. Né? Exatamente. Então, e hoje não. Hoje eles perceberam que a fatia do gospel, financeiramente falando, é uma fatia excelente. Então, quando você anuncia um produto no rádio, isso dá resultado. Vou usar um exemplo. Teve uma concessionária aqui de Santos que não foi a rádio que foi atrás dela para poder fazer o anúncio. Olha que legal. Eles procuraram a rádio. E qual foi o argumento? Eles fazem manutenção de veículos, né? Eles têm a oficina
E a cada 10 carros que entrava nessa oficina, 7 estava sintonizado na Rádio Fly. Olha isso. Então, quando eles pegavam o carro para fazer a manutenção, que eles ligavam, automaticamente o rádio liga sozinho, pum, Rádio Fly. Isso chamou a atenção deles. Legal. Então, houve a percepção de que hoje o gospel não é mais só para o gospel. Sim. O gospel também são para as pessoas, eu vou usar, são para os simpatizantes. É sabor. Boa, boa. Sabor gospel. Isso é tão cultural e que a gente vai construindo isso, né? Até marquei aqui. A Fly trilhou um caminho de se comunicar sobre o reino e sobre o rei. Isso. Né? E é tão importante porque agora com o programa das crianças, né? Às vezes eu vou em algum lugar, eu sou da igreja Palavra de Vida e eu ouvia rádio. Eu sou da Bola de Neve e eu ouvia o rádio, a Fly, né? Kids. E no domingo agora que passou, a gente teve um episódio muito engraçado. Foi uma criança lá para conhecer a rádio e participar também. E aí ela entrou no Uber. E aí o Uber perguntou pra mãe, né? Falou assim, eu vou ligar vou ligar numa rádio, você quer? Aí a criança, liga na Fly. Ou seja, criando essa cultura na criança. Então assim, não era a hora do programa infantil, mas ela já entendeu. Que ali tem um espaço adequado pra ela também. Então assim, falei, olha que interessante, ela já sintonizou e ela tinha o quê? Tem 6 anos. E esse pertencimento, principalmente das crianças, ele é muito interessante. Tem uma ouvinte nossa da rádio, e são histórias que chegam na gente, tá? Fora as que nós não conhecemos. E a mãe ganhou a camisa da rádio, ganhou 2, uma para ela e uma para o marido. E a rádio não tem ainda, na verdade, para as próximas a gente vai tentar elaborar algo dessa forma, camisa infantil. Verdade. Né? Só tem adulto. Sim. E ele é um menino acho que de uns 6, 7 anos, ele é pequeno. Você acredita que a mãe teve que procurar uma estamparia e mandar fazer uma camiseta da rádio porque ele queria a camiseta da rádio. Olha isso. E aí foi interessante que teve um passeio deles que eles foram pro shopping, a mãe bem arrumada, o pai bem arrumado e a criança de Fly. Com a camisa da Fly. Então o rádio gera isso. Sim. Isso ainda é o rádio, isso ainda é o poder do rádio sobre a vida do ouvinte. Ele se sente parte. Pertencente a isso. Exatamente. Né? Que uma das coisas que eu queria que você pontuasse, porque a gente vê novos comunicadores surgindo, principalmente na internet, qual que é a responsabilidade que eles precisam ter? Porque nem aquilo que você falou, a rádio tem essa credibilidade. Sim. A juventude que, eu quero embarcar nisso, eu quero viver disso, né? Que, com essa trajetória consolidada que você tem, que responsabilidade ele precisa mirar e ter isso no seu perfil? Porque é aquilo que você falou, hoje a internet publica as coisas, a pessoa não sabe se é verdade ou não. Exato. Então a gente precisa continuar com essa cultura que a rádio transmite essa responsabilidade. O rádio, você não dá a sua opinião. A internet, as pessoas expõem aquilo que elas pensam. O rádio não. Todo radialista, antes de ele trazer uma pauta, um assunto, ele pesquisa, ele estuda, para poder chegar em um ponto. Então, se ele vai dar uma notícia, ele não vai dar... Às vezes, vou usar um exemplo, o que acontece no rádio hoje? Às vezes, o ouvinte que está acostumado a ouvir a rádio, ele manda uma mensagem para a gente, faleceu o pastor tal. Eu não posso ler isso na hora no ar. Porque eu não sei se é verdade. Sim. Eu preciso checar essa fonte. A internet acabou trazendo a irresponsabilidade. Isso é verdade. Sabe? A internet, terra de ninguém, como muitas vezes... Tem lei, né? Mas tem lei, agora tem, porque sabe que agora tem lei. Então eles acabam tendo sendo despojados, falando muitas vezes o que não deve e influenciando negativamente os jovens. Tanto que hoje em dia os pais têm um problema gigantesco. Eu vou dizer pra você, não só a rede social, mas como os próprios joguinhos, né? Eu tenho um sobrinho, hoje ele tem uns 22 anos de idade, mas o meu cunhado morreu. Pouco antes do meu cunhado falecer, esse menino entrou em depressão. Ficou internado no quarto a ponto de dizer que iria se matar. Sabe por quê? Porque ele se internou no abençoado do Free Fire. E aí na cabeça dele ele ia ser um grande jogador de Free Fire, ia ganhar a vida com isso. Uma questão ilusória, né? Só que a gente sabe que não é assim. Né? Em 100, 2 conseguem atingir o auge. Né? E aquilo acabou frustrando o menino. Né? Aí, por consequência, meu cunhado faleceu. O que salvou ele, para você ter ideia, é cristão, meu cunhado pastor, uma família consolidada, firmada. Olha que interessante, porque eu sei que o senhor é militar. O que salvou ele, o que aconteceu? Foi justamente, meu cunhado morreu num ano, no ano seguinte o meu filho se alistou. Entendi. E chamou ele e falou, vem comigo. Pra se alistar, vamos se alistar, vamos servir. E serviu no tiro de guerra, Sim. Não foi nem no segundo Bill, por exemplo, aqui. Sim. E ele foi, e mudou a vida desse menino. Hoje ele é um menino esperto, um menino ágil, um menino atento. Acabou se desvirtuando porque as
as companhias, às vezes a Bíblia fala que Não influencia. influencia. Né? Então, assim, aquele menino introspectivo, quando ele entrou no tiro de guerra, mudou. Sim. E ao invés dele seguir os princípios, ele acabou indo com os amigos, queriam sair para beber, queriam sair para balada, queriam sair para bagunça, né? E infelizmente a gente vê muito mais que eu como pedagogo, né, terapeuta de crianças atípicas, a gente vê muito mais problemas na internet do que na rádio. Você tá falando sobre isso, estou pensando aqui, qual foi o problema que trouxeram na rádio? Tipo assim, alguém ficou viciado em rádio, porque mas é verdade, hoje o vício da internet tá virando um DSM por conta disso. Então assim, olha a diferença, e querendo ou não, a internet tem mais ferramentas. Você tem o visual, tem o áudio, e isso não foi suficiente para manter, quem sabe, a saúde mental das crianças. Então, assim, olha o perigo que tem. Então, não é porque é tecnologia, é de última geração, chegou agora para ficar, que vai fazer ele bem. Né? E você sabe o que é interessante nisso que o senhor está falando? Todos esses anos do rádio, desde os tempos áureos do rádio até os dias de hoje, eu nunca ouvi falar de uma fake news no rádio. De uma mentira. De algo que fosse trazer problemas familiares. Por isso que eu falo, o rádio ele ainda tem credibilidade. E assim, a internet de ver que já levou à morte. Sim, rádio, não. Entendeu? Não, exatamente. Eu não me lembro também de nenhum caso. Porque ouviu e morreu. Não. Embora na época, teve uma época que tinha o Gil Gomes, né? O Gil Gomes, você apertava o botão do rádio e escorria sangue, né? E é interessante citar o Gil Gomes, porque olha a emoção de casos tão terríveis que aconteciam e ele conseguia trazer de uma forma tão importante para as pessoas, sabe? De uma forma de alerta, de uma forma de ensinamento, com uma reportagem. E a sonoridade da voz do Gil Gomes até os dias de hoje ecoa, né? E você acredita que a rádio, ela consegue, principalmente a Fly, ser esse encontro geracional? No mesmo programa a gente consegue ter esse encontro de gerações? Consegue. Hoje, principalmente por conta dos eventos. Os eventos, ele conseguiu abrir essa porta para essas novas gerações. Não é? Porque, por exemplo, talvez a nossa geração, ou a geração mais antiga, ainda ouçam o Vitorino Silva, ainda goste de uma Cassiane dos tempos, né, mais antigos, e a geração de agora já prefere um Gabriel Guedes, né, já prefere um Morada. Então essas duas gerações elas se encontram nesses eventos. Quando você faz um evento com Thales Roberto, com uma Cassiane e um Gabriel Guedes, olha quantas gerações nós estamos juntando ali. Não é? Então, por exemplo, a Caminhada com Cristo tem esse casting. Gabriel Guedes, Cassiane, Thales, Eichla, né? Marcados. Cara, o show do Marcados não sei se o senhor já assistiu. Pastor, cara, é sensacional. Nós fizemos o último evento com Marcados. Porque às vezes a pessoa, elas acabam limitando por conta, é pagode. Né? Então acaba tendo esse. Já assisti, sim. Tá vendo? Falou Cara, o evento do Marcados no Guarujá. O vocalista do Marcados estava cantando o pagode e falando em línguas em cima do palco, fazendo apelo. Ou um produtor lá, um técnico de som ajoelhado, chorando em cima do palco e o pessoal orando por ele. Ritmo, né? Exatamente. E que nem quando você falou sobre que esse encontro geracional, eu lembrei agora. A minha avó tem 89 anos, né? E esses dias ela mandou mensagem, pediu pra minha mãe mandar mensagem lá na rádio. Eu falei, olha, minha avó ouvindo a rádio e uma criança tinha acabado, que eu conheço, é o famoso Bernardo. O Bernardo, o nosso galinho. Ele mesmo. Então, assim, ele participou e em seguida a minha avó pediu uma música. Olha só. Foi Cassiane lá também. Então, assim, duas gerações. O Bernardo de 6, 7 anos, 89. Então, a gente consegue no mesmo programa, no mesmo espaço. E que legal, porque eu sempre falo que esse encontro de gerações é importante. Sim. Né? Porque, às vezes, a juventude, que é tipo, é ultrapassado, é idoso, não serve pra isso. Nessa caminhada de rádio, seja na Fly ou nas outras que você passou, teve algo que marcou? Algum testemunho que, tipo assim, olha, mexeu e que você carrega isso com você? Pastor, é interessante a influência que o rádio traz, de querer transformar pessoas em comunicadores. Legal. Acho que essa é a base principal. Sim. E é isso que a gente vê muitas vezes, não só aqui na Fly, mas em outras emissoras. Eu tive uma carreira muito consolidada. Eu me formei em 99 na Rádio Oficina, eu tirei o DRT de locutor. E é interessante, só para ilustrar isso, eu saí de Peruíbe em 98 e fui para São Paulo. Fui estudar e morar na casa de tios, enfim. E saí da rádio comunitária com o sonho de ser um radialista. Só que a gente não sabe como é o caminho para trilhar, para chegar lá. E eu fui fazer um cursinho pré-vestibular na USP, né, porque eu queria prestar a FUVEST.
E quando eu cheguei lá na USP, para fazer esse cursinho pré-vestibular, durante um ano, fazia o cursinho para depois prestar, eu fui conhecer a Rádio Universitária USP. E quando eu cheguei para conhecer a rádio, eu conheci um homem chamado Moisés da Rocha. Ele fazia um programa chamado Samba Pé de Passagem. São detalhes que a gente guarda, né? E aí eu conversei com ele, falei, poxa, eu sou locutor de rádio, eu queria uma oportunidade. E a primeira pergunta que ele me fez foi, você tem DRT? Eu olhei para ele e falei, mas o que é DRT? Que isso? Eu saí lá de Peruíbe, não sabia o que era. Ele me explicou, ele falou, para você trabalhar numa emissora de rádio comercial, uma emissora profissional, você precisa ter o DRT, né? Você precisa fazer um curso, assim, assim, assim. Eu falei, onde tem esse curso? Ele falou, tem 2 opções, hoje nós temos o Senac e temos a Rádio Oficina. Que legal. Né? E eu acabei indo e fiz o curso na Rádio Oficina. E da Rádio Oficina eu já saí trabalhando. Da Rádio Oficina eu saí, fiz Jovem Pan, fiz Nativa, né? Em São Paulo, fiz Super Sucesso, fiz algumas produtoras. E aí depois eu acabei saindo do rádio, fui trabalhar como assessor de imprensa, né? Com política. Fiquei muitos anos nesse ramo. E aí depois acabei saindo, enfim, me desiludi e falei, vou voltar pro rádio. E aí apareceu a Fly na minha vida. E vou falar um caso pessoal que me chamou a atenção na questão do rádio. Né? Os meus filhos sempre cresceram no meio da comunicação comigo. Porque por mais que eu não estivesse em rádio, sempre tá fazendo alguma coisa. Tinha as gravações que você faz para as outras emissoras, as vinhetas, o carro de som. Muitas vezes em Peruíbe as pessoas ouviram, o carro do ovo chegou. Era eu. Essa eu não sabia. Então assim, não era algo que eu fazia por dinheiro. Né? Fazia porque eu gostava de fazer. Então, por exemplo, o rapaz do ovo ia lá, pô, você grava o carro de som pra mim? Gravo. Quanto que é? Ah, me dá 2 cartelas de ovo. Pronto, galera. Sabe? Sim. Então, assim, sempre teve esse movimento. Eu sempre trabalhei muito com evento. Né? Então, sempre contei pros meus filhos sobre os eventos, como era, como acontecia. Né? Minha esposa, a pastora Raquel, participou de alguns eventos comigo, mas eles nunca tinham participado. Quando voltou na minha vida o rádio, que voltou a Rádio Fly, eles começaram a participar. Então, para eles era tudo novo, para eles tudo os olhos brilham. Até hoje, né? Os olhos brilham. Legal, né? Primeira vez de conhecer um estúdio de rádio. Nossa, pai, como é que é? E um dia o meu filho mais novo falou assim para mim, falou, nossa, pai, você não sabe quanto eu orei pra gente ter isso de novo. Nossa, olha que, assim, pontual e até emocionante isso. Muito, muito. Porque eles queriam viver a vida que eu tinha deixado de viver. Não porque era pecado, não porque era errado, porque era ruim. Nada disso, porque apareceu uma outra oportunidade. Mas eles também queriam ter, porque o rádio, diferente da TV, ainda tem esse acesso. Eu quero conhecer um estúdio de TV, de rádio, eu consigo. E é o conjunto de emoções que vai embalado, né, na rádio. Porque você falou agora, tipo, olha isso. E acho que você não obrigou eles, bora pra que eu volte e tal. Não. É desejo do coração deles. Exatamente. E secreto, querendo que voltar. Exatamente. E hoje, por exemplo, eles são profissionais na área deles, nenhum deles seguiu a comunicação. Mas hoje em dia a internet quer conteúdo. As empresas querem gerar conteúdo. Então, quando vão fazer algum conteúdo para a empresa, quem chamam para poder apresentar o conteúdo? Eles. Porque tem essa referência. Porque eles já têm. Então, às vezes, até o mídia social que está ali gravando, olha e fala, poxa, você fala bem. Aí eles até brincam e falam, meu pai é comunicador. Já tá no sangue. Já tá no sangue, né? E falando sobre isso, tá no sangue, nem logo que eu fui pra reserva das Forças Armadas, o pessoal ficava brincando, zoando comigo, porque eu andava machando. Aí a pergunta é, será que em casa pra conversar também é nessa locução que acontece? É natural ou consegue diferenciar? Não, é assim, o rádio, principalmente o FM, ele requer uma técnica. Sim. Então, assim, é como eu falei, você não chega no mercado e pede alguma coisa com a entonação do rádio. Entendi. A tessitura vocal, ela já é natural, né? Da pessoa ali, né? Sim, mas o momento do rádio é um pouco diferente. Então, assim, existem diferenças. Você vai fazer uma gravação, você faz um texto alegre, você faz com inflexão de sorriso pra cima. Entendi. Você vai fazer o texto de uma funerária, você faz um pouco mais sério. Não dá pra... mas olha você, não dá pra, né? Compre o seu caixão, mas oi, não dá, né? Então, existem essas técnicas. E no dia a dia, o que a gente aprende com a comunicação? Eu preciso falar bem no dia a dia. Porque se eu não falo bem no dia a dia, eu não vou conseguir falar bem no rádio. Eu não vou conseguir falar bem numa gravação, numa locução, né? Porque acaba se tornando um hábito. Então, quando você aprende a falar bem, pronunciar bem as palavras, abrir bem a boca para falar, você consegue ter isso naturalmente na sua vida. Mas o tom de voz, o tom de voz a gente não consegue manter sempre, não. E essa habilidade de se comunicar rápido e claro, existe técnica para isso? Porque eu vejo que a rádio ela é precisa. Ela consegue passar informação, o endereço, o local e num tempo curto. Né? Então, prolixa, né? Sim, Na verdade, o rádio ele tem essa velocidade. Ou você tem um texto pronto,
ou você tem que usar o raciocínio. Entendi. Então, assim, por exemplo, quando eu fiz o curso de rádio, nós tínhamos uma matéria que falava só sobre isso, sobre improviso, né? Então, Que legal. eu ministro curso de técnicas de comunicação. Então, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz esse exercício. Então, como esse exercício começa? Ele começa com um jogo de palavras. Então, eu vou te dar uma palavra e você vai começar a me falar sobre essa palavra. Quando eu falar troca, você tem que continuar no mesmo assunto com uma palavra diferente. Que legal. Então, isso é técnica. Você trabalha o cérebro para você ter um raciocínio rápido. E o rádio tem algo que ainda é mais difícil do que a rede social. Porque, por exemplo, o podcast, nós estamos aqui e tem os meninos que operam. Então eles estão trocando câmera, eles estão prestando atenção no áudio, eles estão olhando a fotografia, o enquadramento. Se errado de corta. Isso, né? O áudio, se tá bom, se não tá. O locutor de rádio, diferente do que muita gente pensa, ele é locutor operador do FM. Então ele está sentado aqui falando, olhando para duas telas de televisão, de computador, onde uma delas está tocando a música, na outra tem as informações, e ele está trocando, mexendo na mesa de som e tendo que ter a concentração para não perder o assunto. Né? Então o rádio ele gera essa velocidade de trazer um pensamento rápido. E na comunicação isso é muito importante. O improviso na comunicação é fundamental. Que legal. Até achei interessante essa questão da técnica do improviso, né? É. Já vamos utilizar o Christian aí do teatro da igreja aí, para ajudar os meninos Pode que contar comigo. estão surgindo agora. E o teatro Sim, requer essa requer. comunicação. É. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas, quando se identificam com a rádio, elas se tornam fiéis. Sim. Né? Aquilo que você falou, vão levar uma mexerica, Vão. vão levar um pão ali. E, querendo ou não, quando o comunicador ele se torna essa referência, a vida que ele tem, né, fora da rádio, isso também interfere? Muito. Quando a pessoa vai na rua, as redes sociais... Muito. Tem pessoas que se decepcionam, né? É? Não pela imagem, mas pela postura que ele tem, Entendi. sabe? Então eu sempre falo, uma coisa que eu prezo muito ali na Fly, eu sempre falo, quando você for atender o ouvinte é a estrela. A estrela não é o comunicador, a estrela não é a rádio, a estrela é o ouvinte. Então quando ele chegar aqui, você vai atender ele com um sorriso no rosto, você vai colocar ele para dentro aqui da sala de espera, onde tem um ar-condicionado, você vai oferecer uma água, você vai oferecer um café, você vai deixar ele tirar a foto que ele quiser, onde ele quiser, do jeito que ele quiser. O locutor que estiver no ar já sabe que ele tem que estar à disposição para atender bem aquele ouvinte, porque senão você quebra o encanto. Isso que eu falo, tem um encantamento na rádio, aí chega no vivo... Murcha, E isso faz muita diferença, porque que nem eu trabalho treinando também jovens É. no mercado de trabalho, né? Sim. E o que tem de pesquisas e de levantamento de como o atendimento está ruim, né? Porque não tem esse encantamento. Então, assim, às vezes o anúncio, olha, vai naquela loja que compra aqui, que tá legal, chega lá o atendente... Tá assim. Mas é porque as pessoas não estão investindo nisso. Isso, né? exatamente. O que você É a acredita? capacitação, né? Capacitação. Né? E o que você acredita que daqui, uns 10 anos, será que a rádio permanece nesse sentido? Você acha que vai ter uma adaptação? Que nem eu fiquei pensando. Hoje, o pessoal que é surdo não consegue ouvir a rádio. Não consegue ouvir a rádio. Mas a rádio está entrando na internet. Será que a gente vai conseguir ter essa adaptação? Quem sabe na internet e a rádio ter um intérprete? O que você imagina, o que você já escuta da rádio para os próximos 10 anos? Olha, eu lembro quando eu fiz o curso de rádio lá em 99. Olha. Escute isso, em 99 tinha uma apostila falando sobre as novas tecnologias e que diziam que em 10 anos entraria um sistema europeu no Brasil chamado RDS, Radio Data System, que é o que hoje todas as rádios têm, que é o quê? Quando você liga o rádio no carro ou como que é aquela tela de aplicativo que tem no carro, na multimídia ou na internet, você tem o nome da rádio, você tem as informações, você tem informações passando. Então, na época, lá, 25 anos atrás, eles já prospectavam isso. Que hoje já está no ar. Sim. Então, eu acredito que em pouco tempo o rádio também vai ter essa tecnologia para atender o surdo, por exemplo. Uma inclusão maior, né? Muito maior. Hoje, o rádio já alcança, por exemplo, as pessoas que têm deficiência visual. Nós temos ouvintes que são deficientes visuais e olha só que interessante. O Bispo Fernando, ele sempre, antes de começar o programa, ele manda o flyer do programa dele. Né? Porque a madrugada você precisa estimular um pouco mais, embora nós temos uma audiência muito grande na madrugada. Tem uma moça chamada a Érica, uma ouvinte. Ela e a mãe, ela é deficiente visual. Quando ela recebe a mensagem, ela responde em áudio pra gente. Ela fala, Bispo Fernando,
o senhor tá muito lindo com uma camiseta azul, o fundo é roxo, tal coisa assim, assim, assim. Ela descreve exatamente a foto que foi mandada para ele. Porque conseguiu a Porque já tem essa acessibilidade, de repente, no próprio aparelho dela. Que legal. Então, de repente, não vai ser só o rádio. A própria tecnologia dos dias de hoje vai conseguir gerar Entendi. esse tipo de conteúdo para as pessoas que têm algum tipo de necessidade. E pensando agora na juventude, né? E aí, como pastor, o que você acha que as igrejas e os pastores podem incentivar essa questão? Porque que nem assim, claro, a gente sabe que a rádio começou, acho que boa parte da rádio começou com a questão gospel, né? Sim. E a gente tinha muita questão quando veio a televisão. Do pecado. inimigo, de internet, é do pecado e tal. E como a liderança pode cultivar essa cultura, né, dos ouvintes com a rádio, de permanecer, tipo assim, olha, existe uma rádio, você pode ouvir o dia inteiro com a Fly e ter conteúdo. Então, assim, como a liderança, né, que tá nos ouvindo, assistindo, pode incentivar os seus membros para isso? O que você acha de estratégico, né? Acho que o caminho é exatamente esse, porque o rádio não dá tempo de você se perder com outra coisa. A internet é muito variável. Ah, mas eu só consumo conteúdo cristão. Entre um conteúdo cristão e outro, vai aparecer algum conteúdo que vai te chamar mais atenção. Porque sai do seu cotidiano. E tudo aquilo que sai do seu cotidiano te chama atenção. Mas o que é isso aqui? Aí você abre um vídeo que aparentemente é inocente. A primeira coisa que tem ali é um cara falando um monte de palavrão. Que para ele é natural. Que para ele é normal. Mas para a vida do cristão atrai tantas coisas, porque hoje nós somos pessoas espirituais. Nós sabemos o que é o mundo espiritual. Então, o que eu entendo é hoje, as igrejas, os líderes, eles têm a rádio como uma ferramenta para poder preencher a vida do jovem, do adolescente. E hoje a Fly te traz essa facilidade. Porque a Fly não toca só o Vitorino Silva, né? A Fly toca o 2 metros, toca o Ao Cubo, toca o DJ MP7. Sabe? Mas eu queria ouvir um ritmo diferente. A Fly toca. E tem a vantagem, né? Você liga, pede e a Fly toca. Exatamente. Então o rádio ainda tem essa característica. Muitas emissoras de rádio, durante esse caminhar, acabaram perdendo esse contato com o ouvinte. Tanto que você vê que tem emissora de rádio que pouco tem participação de ouvinte, o locutor fala muito pouco, né? Tem pouca interação. É mais tocar música, o break comercial, são os apoiadores, e o locutor ele tem um trabalho mais intermediário, né? A Fly já resgatou essa parte. A Fly, o locutor fala, o locutor brinca, o locutor interage com o ouvinte, né? Eu sempre falo, às vezes até com o nosso diretor, o Fábio, a gente brinca, eu não quero perder o ouvinte, mas também não perco a piada, né? Por exemplo, tem um ouvinte da madrugada, eu esqueci o nome de um pastor, e esse tempo atrás ele mandou uma mensagem pra gente pedindo oração pelos filhos. E ele mandou o nome dos filhos, acho que eram uns 12. E eu olhei pro bispo Fernando e falei, esse aí... Pai Abraão. E foi o que o bispo falou, o pai Abraão. Eu falei, esse aí cumpriu o ID e multiplicai. Então assim, a gente brinca, e ele respondeu e falou, cara, que legal, vocês brincaram com a minha situação. Então é isso. E dá pra brincar, ser saudável, ser sem ofender. Sem ofender. Exatamente, sem ofender, trazendo essa leveza. E isso abre uma porta para que o ouvinte se sinta parte do rádio. Né, ele se sente parte da programação, ele se sente parte. Tem um ouvinte nosso, o Agnaldo. O Agnaldo é um figura, sabe? Ele é aquele que ele manda no Toca Aí, por exemplo, falar, toca aquela lá que você já sabe. Ou seja, é íntimo que já me conhece. Aí ele fala assim, vou agora fritar a mandioca e comer com café. Olha aí. Então assim, eles dividem o seu dia a dia com a gente. Literalmente, tá na casa dele, né? Exatamente. Fez a rádio de extensão. E hoje o rádio se transformou uma grande ferramenta de evangelização. Sim. Porque hoje nós temos aí, posso chutar aqui que pelo menos 40% da frota de automóveis da cidade é de motorista de aplicativo. Sim, sim. E desses 40%, eu posso dizer que 20% é cristão. E tá conectado, né? E tá ouvindo a Rádio Fly. Então se transformou numa ferramenta. O que a gente recebe de testemunho de motorista de aplicativo, motorista de táxi, motorista de caminhão, né, de estar ouvindo a rádio e ter resultado, de ter orado por passageiros, sabe, de viver livramento, é sensacional. E uma das coisas que, como pastor, você sabe muito bem disso, às vezes a gente perdeu a ideia
de que quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Exato. Porque às vezes eu quero, tipo, não, você precisa e tal. E às vezes só preciso de uma semente. É isso aí. É um louvor, é uma reflexão que traz exatamente. a palavra. Então, assim, fica aqui nossa orientação com muito amor e carinho, né? Que o Espírito Santo, ele é extremamente competente na função que ele tem que fazer, que é convencer o homem. Porque às vezes a gente atribui a isso. Eu preguei, fui por conta da minha pregação. Às vezes é um louvor e aquela pessoa abriu o coração, o Espírito Santo faz toda a obra, né? Então, a gente tem muito cuidado com isso. No rádio, por exemplo, às vezes uma palavra, uma frase que você fala. Sim. Você abre um horário e você fala, confia no Senhor porque Deus é bom. Aquilo é o que a pessoa... Não é o que ela precisava ouvir, mas é o que o Espírito Santo testifica na vida dela. É ele dentro do coração. Exato. E nós somos ferramentas para isso. Né? Nós precisamos estar disponíveis, seja no rádio, seja na igreja, seja dentro de um Uber, né, de um carro de aplicativo, seja em cima de um palco de um evento. Nós precisamos estar sensíveis e permitir que Deus faça e realize a obra. Que bom, é assim, que alegria poder participar de tudo isso, né? Não aqui só do nosso podcast, mas na Rádio Fly. E eu, como líder do Ministério Infantil, fico muito feliz em poder motivar as crianças, para que elas possam entender, e aí, com saúde mental, né? Tirar um pouquinho da tela. A gente tem um programa na rádio, você que não escuta, acompanha a Rádio Fly, que é a Hora da História. Né? E aí, algumas vezes a gente alterou a programação com outras músicas e tal. As crianças perguntaram, tio, tem que levar o que hoje? Cadê? Por quê? Porque veio essa questão da radionovela, né? Exato. Você chegou a vivenciar isso também? Não cheguei, como na minha época de garoto, não cheguei a pegar a radionovela, mas eu conheço por conta da história, por estudos, por conhecer um pouco da história do rádio. Então nós conhecemos essa base. Hoje existe isso? Conhece algum lugar que trabalha com essa questão da metodologia da radionovela, do barulho de água e tal? Hoje o que acontece? Hoje existem algumas outras propostas do livro falado, né? Por exemplo, até acho que a Sociedade Bíblica do Brasil tem o projeto A Bíblia Falada por diversos estados, né, idiomas, né? São diversas regiões. Sim. Então tem lá a Kombi, que inclusive é do Ciro César, né, que é o diretor-presidente da Rádio Oficina, que é um excelente profissional, e passa de estado por estado gravando trechos da Bíblia com vozes diferentes, com entonações e sotaques totalmente diferentes. Então o rádio ele ainda tem essa ação, essa atitude. E aí o falar, o ouvir, ter essa interação ainda faz parte, ainda mexe com o lúdico. Tanto que você vê que os influenciadores digitais cresceram tanto, por quê? Porque hoje qualquer gesto... Sim, vira moda e febre, né? Exatamente. E o rádio ainda tem essa característica, né? Prova disso é o programa do Fly Kids, que quando você propõe, traz um copo, pega as tampas de panela, traz tal coisa. Ficam, porque elas querem participar daquilo. E até as vinhetas, né? Sim. Cria uma marca, né? Cria uma marca. Eu vejo que as crianças, que é o público que eu atendo, né? A Fly 99, o quê? A rádio que tá no seu coração. Tá marcado. É isso. Não pode mudar, porque marcou realmente. E às vezes a gente ali, como na coordenação, a gente trabalha muito em cima disso, né? Então, é tudo estudado. Você acabou de falar, você faz isso. Você voltou da música, você faz assim, você toca isso, tem que ter a vinheta tal, tem que entrar tal coisa, porque é tudo feito dentro de um padrão, porque funciona. Né? Às vezes a gente vai, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Por conta dessa questão. Hoje a programação, vou falar da Rádio Fly e outras rádios também, toda a programação ela é estudada. Não é jogada aleatória. Você não pega um aglomerado de músicas, põe lá no random, né, no aleatório e vai tocando Não. Sim. Todas as músicas elas são pensadas, ela tem um estudo, um momento. O que eu toco às 6 da manhã não é o que eu vou tocar à meia-noite, não é o que eu vou tocar às 5 horas da tarde, assim por diante, né? Isso é muito bom, e aí eu até marquei novamente aqui algo que você falou sobre a Fly, né? E sobre a rádio, na verdade. Sim. Que ela é uma ferramenta. A gente tá chegando no nosso finzinho, né? Quero agradecer a sua participação e conhecer um pouco mais, né? Da voz, acho que mais famosa da Rádio Fly. E o mais interessante é você chamar esse instrumento como ferramenta. E quero que depois que você agradecer, enfim, mandar os beijos e abraços, né, aos ouvintes, que você possa fazer essa oração para que outras pessoas cresçam, nasçam e ocupem esse espaço. Sim. Né? Porque às vezes a gente demonizou as coisas porque afastamos, demos brechas. Mas se mais comunicadores como você, né, que crê no Senhor, que sabe que rádio pode ser um instrumento, a televisão também, com certeza esses ambientes vão ser edificantes para as famílias. Sim. Então, fica aqui nosso agradecimento, muito obrigado. Eu que agradeço. Só para finalizar, um testemunho pessoal. Por favor. Eu sempre trabalhei em rádio e desde quando eu comecei a trabalhar em rádio eu já era cristão, né, de rádio comercial. Sim.
Depois que eu me formei e me casei com a pastora Raquel, a pastora eu conheci em rádio. Olha isso. A pastora também é um dom. Foi conquistada aí pela voz. E a pastora eu não vim de berço cristão. Sim. A minha esposa é filha de pastor, né? Então casamos, enfim. E o rádio, eu sempre trabalhei em emissoras de rádio, porque eu sempre fui um profissional, né? Então eu trabalhei em diversas emissoras seculares. Só que depois de um tempo eu cheguei à conclusão de que não cabe, porque não dá para você estar naquele ambiente, né? Ah, mas e um ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é uma coisa, mas você está sentado ali ouvindo aquela música que está falando sobre traição, aquela música que está falando sobre droga, aquela música que está falando sobre dinheiro, a música que está falando sobre pornografia. Quando você percebe, pastor, você está aqui com o pezinho aqui. Quando você vai embora, você vai cantando aquilo. Não é? Então isso vai gerar uma ação no comportamento dessa pessoa. Totalmente. Eu não divulgo no rádio, eu não me apresento como pastor Christian Cauê, porque eu não fui contratado para ser o pastor Christian Cauê. Entendi. Eu fui contratado como comunicador Christian Cauê, né? E eu vou chegar no ponto. E aí um dia eu falei, eu não vou trabalhar mais em rádio porque eu preciso de uma rádio que seja cristã. Sim. E é difícil você achar. Assim como é difícil você achar comunicador que seja cristão. Hoje nós temos uma grande dificuldade na Rádio Fly de ampliar o nosso quadro de comunicadores por conta disso. Ah, mas não pode ser alguém que não é cristão? Pode, até pode. Porque eu entendo que o evangelismo ele não é só de dentro para fora. Sim. Ele é ali dentro também. Então eu tenho a possibilidade de ganhar aquela pessoa para Cristo Jesus. Mas tem feito um estudo bem... Mas o problema é, o que a rede social dessa pessoa demonstra dele? Verdade. Porque ele vai estar um dia falando, amém, Deus abençoe aqui no rádio. Aquele ouvinte vai entrar na rede social dele, vai pegar ele fazendo alguma coisa, porque a vida é dele, ele expõe o que ele quiser, eu não tenho controle. Vai nas redes sociais. Vai, é fato. Então, assim, precisa condizer. Entendi. Né? Então, hoje nós temos essa dificuldade. Eu sou comunicador, eu não vim para a Rádio Fly porque eu era pastor. Entendi. Mas uma coisa contribuiu para outra. Sim. Né? Então, eu cheguei na Rádio Fly como comunicador, me identifiquei como pastor, porque ser uma rádio cristã, de um ministério que eu admiro muito, e aquilo corroborou, e aquilo foi bom. Né? Então, hoje, o que eu falo os jovens das igrejas se capacitem, estudem, procurem sabe, conhecer um pouco mais, porque tem rádios para isso. Hoje nós temos aqui no litoral pelo menos 4 rádios evangélicas, se eu não me engano. Né? Então tem espaço para trabalhar, né? Precisa-se de operador, precisa de locutor, precisa de pessoas para trabalhar com a mídia social. Né? E se não tiver dentro do padrão de quem serve a Deus, é difícil você conseguir colocar aquela pessoa junto. Então hoje nós temos essa dificuldade. Então hoje eu sou um profissional do rádio e cristão, e calhou de Deus abrir as portas da Fly. Foi muito interessante. Eu não conhecia a Rádio Fly. Foi um dia em que eu fui levar a minha avó para São Paulo, que ela foi fazer uma... Como é que é o nome? Marca-passo. Ela foi colocar o marca-passo, nós fomos de manhã, internamos ela e ficamos lá. Quando foi na parte da tarde já liberaram, que a cirurgia do marca-passo é rápida. Coloquei ela no carro e estamos voltando, eu e a esposa e a avó no carro. Quando passou o pedágio aqui, desceu a serra ali, o Vale Verde ali, Verde Vale, Vale Verde, enfim, a gente estava ouvindo um pendrive no carro. Entendi. E aí a minha esposa tirou o pendrive e colocou no rádio. E começou a procurar, zapear no rádio ali. Aí apareceu uma música evangélica, apareceu uma música com gospel. Eu falei, pô, legal, deixa aí. E de repente entrou uma vinheta, Fly FM. Puxa, nunca ouvi falar dessa rádio, E aquilo me chamou a atenção. E a primeira coisa que eu procurei foi, eu quero ouvir para descobrir de que igreja que é essa rádio. Entendi. Porque tá atrelado. Sim, tá, Sempre tá atrelado. Tá seguindo uma linha ali, né? Isso. E eu ouvi, veio anúncio comercial, e veio locutor, e veio música. Cadê o nome da igreja que não anuncia, né? De que igreja que é essa rádio? E aí eu peguei e anotei o telefone. Ai, não falou. Não falou. Não, eu nem anotei o telefone, eu anotei o site. Cheguei em casa, deixei a avó bonitinha, descemos tudo. A primeira coisa que eu fiz foi pro computador. Mapear lá pra... Abri pra ver a rádio. Abri o site da rádio, não fala de que igreja que é a rádio. Cadê o logo dessa igreja que eu não tô achando? Falei, meu Deus, aí pedi um telefone, peguei esse número de telefone e entrei em contato. Mandei mensagem, falei, sou locutor de rádio, sou jornalista, né? Não sei se tem uma oportunidade, não conheci essa rádio em Santos, e posso mandar um currículo e um piloto. E aí me respondeu um tal de Jefferson, que é o famoso Netinho. Eu pensei agora, quem é Jefferson? Quem é Jefferson? Agora lembrei, Netinho. E aí ele me respondeu, meu nome é Jefferson, não sou eu quem cuido disso, mas eu vou te passar o telefone do coordenador da rádio, que na época era o Marcos Machado.
Isso já me chamou a atenção, porque pastor, o senhor pode mandar mensagem para qualquer rádio que for, eu te desafio. Pedindo o teu contato do coordenador, ninguém dá. Ninguém passa. Ninguém passa, ninguém te atende, é um parto para você conseguir ter algum acesso. E ele já me passou logo de cara. Olha isso. Eu sempre brinco com o Netinho e falo, você abriu as portas para mim aqui, Netinho, que Deus te abençoe. Tanto que assim, toda vez que eu abro o computador da rádio e tem um pedido de currículo, eu entro em contato com a pessoa. E é o diferencial, né? Por mais que eu não tenha a vaga, eu chamo a pessoa, ela senta lá comigo, conversa, e eu falo, você vai ficar no meu radar. Abrindo uma oportunidade, eu vou contar com você. Que legal. Né? Porque eu sei como é difícil isso. E aí mandei mensagem pro Machado, resumindo a história, pastor, do dia que eu entrei em contato até o dia que eu assumi foram 15 dias. Olha... E a história foi descobrir o nome da igreja depois, né? Só fui descobrir quando eu cheguei lá que eu vi que era cacique. Que legal. Então, assim, são coisas que são providas por Deus. Sim. Né? E o que eu falo para essa juventude de agora é que Deus provém todas as coisas. Não é? Deus, ele prepara um caminho bom para nós. Só que nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa e preparados. Foi o que eu anotei aqui, né? Porque às vezes a gente tem esse conceito de Deus capacita. Pelo amor de Deus, a gente vai estudar, vai se capacitar, porque quando os jovens vêm, não, eu tenho um chamado e Deus vai, sei lá, descer a porção do... Eu acredito que Deus capacita, mas se você pode, por que não vai estudar? Por que não vai... E você foi muito específico, se capacite, porque a oportunidade tem e Deus faz a oportunidade acontecer, né? Faz, Deus honra. E Deus mostra que é Ele quem está no comando de todas as coisas. Na minha vida sempre foi assim, continua sendo assim, né? E se tem sido na minha vida assim, vai ser na vida de outras pessoas. Um exemplo, tem uma coisa que me acendeu uma luz, algo que eu já tenho pensado já há algum tempo. Eu até comentei com a esposa e com os filhos, e a gente conversando ali fora, você me perguntou, você fala inglês? Eu falei, não. Mas é interessante porque isso é um puxão de orelha para mim, porque já tem um tempo que eu preciso aprender. Eu preciso aprender a falar inglês, um inglês fluente, não é o hot dog, né? The books on the table. Ter um inglês fluente, porque oportunidades aparecem. E se você não está preparado, outra pessoa vai ocupar o seu lugar. E a gente tem percebido, eu sei que a gente falou que era pro finzinho, mas a conversa tá muito boa. A gente tem percebido a expansão do reino de Deus sobre isso. Isso. Né? E ontem, quando surgiu essa oportunidade que a gente conversou sobre o inglês, né, aqui no estúdio, depois eu falei pra você hoje, foi por conta disso. Eu falei, olha, tem que estar preparado. Tem. Porque Deus está apresentando pessoas. Sim. E aí, como que eu vou fazer? É isso aí. Né? E aí, tenho certeza que esse bate-papo é muito mais do que passar uma informação da cultura da rádio, mas eu vejo que é um alinhamento de Deus para a expansão do reino e a glorificação do nome de Deus. Amém. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado por aceitar, disponibilizar o seu tempo aí. Imagina. Eu queria que você finalizasse com essa oração para que mais jovens e pessoas se levantem, se capacitem e ocupem esse espaço de influência. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por esse momento e eu te louvo por essa oportunidade. Pai, eu te peço que o Senhor venha tocar no coração dos nossos jovens e adolescentes. Que o coração deles venha arder, Senhor amado, para que eles possam performar, para que eles possam se capacitar, porque a Tua palavra, Senhor amado, ela é falada. E se nós não aprendermos, Senhor, a nos comunicar, para levarmos a mensagem do reino, nós sabemos que corações não serão atingidos. Como virão se não há quem pregue? E nós precisamos nos preparar. Então, Senhor, prepara essa nova geração para serem homens que preguem, que falam a Tua palavra, que comuniquem, Senhor, no rádio, na TV, na internet, que nós possamos, Senhor, ocupar todos esses espaços para que o Teu nome seja glorificado e vidas sejam resgatadas em o nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém.